Olá para você que vai fazer o concurso da Câmara Municipal de Macapá. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Dessa vez traremos a disciplina de língua portuguesa, né? O português para o nosso concurso. E vamos trazer uma análise aí com estratégias de estudo, os assuntos top 10 da banca. Dessa vez teremos 10 assuntos, né? Já que o nosso concurso, na nossa prova, teremos 10 questões. E as tendências da banca para 2024, né, agora. O que é que você vai ficar ligado, o que é que você vai dar atenção nos seus estudos, não só o top 10, o que a banca tradicionalmente gosta de cobrar, e estatisticamente ela gosta de cobrar, né, nos os 10 assuntos principais, mas também aquelas tendências, o que ela está tendo mais uso, né, o que ela está tendo mais gosto, digamos assim, de cobrar nas suas provas mais recentes, beleza? Dessa vez vamos começar de uma maneira diferente, como nós começamos nos nossos vídeos anteriores. Vamos falar já nas estratégias de estudo. Acho que é importante para que o vídeo não fique, para que o vídeo não fique longo, maçante, né? Você só vendo ali eu falar sobre assuntos de português, língua portuguesa. Então a gente vai tratar direto das nossas estratégias de estudo, como encarar essa prova de português para o seu concurso da Câmara Municipal de Macapá. Beleza? Vamos lá, pessoal. Primeiros dados muito importantes para que a gente consiga, né, traçar uma estratégia são esses que eu trago aqui para vocês. A incidência do top 10, tá? Dos 10 assuntos estatisticamente mais cobrados pela banca, se nós só estudarmos esses assuntos, a gente vai ter uma cobertura aí de prova, dessas provas mais recentes, a gente vai estar cobrindo aí 50% da prova. Eu estudo os 10 assuntos principais. Se eu só estudar eles, eu vou fazer 5 questões aí, mais ou menos 5 questões da prova serão as questões que estarão cobertas, né, pelo meu estudo. E com a tendência da banco, que ela mais vem gostando de cobrar nas últimas, né, nessas suas últimas provas aí, principalmente 2024, eu vou trazer 5 assuntos, e desses 5 assuntos, né, você estaria aí coberto mais ou menos 30% da sua prova. Então, 3 desses 5, os 3 assuntos estariam na, na sua prova, né, lá no dia 24 de novembro da sua prova. Né? Então, juntando a incidência do top 10 mais as tendências da banca, esses 5 assuntos, totalizando 15 assuntos de português, teríamos aí em média 80% da prova. E duas questões, né, 20%, é que estariam fora dessa nossa análise. Então, eu trago aqui o padrão da prova como um padrão médio, né? A prova é um padrão, a dificuldade ela é média, mas um médio para difícil. Eu não coloquei uma dificuldade, né, difícil assim de cara, porque a gente tem, por exemplo, uma banca como o FGV, que eleva aí normalmente o nível de dificuldade, e aí assim a gente considera aquela prova como prova difícil. A prova de vocês ela é uma dificuldade um pouco alta, porque ela é muito gramatical. Trago até aqui essas informações. Ela é bem gramatical, você realmente tem que entender de toda a gramática, de toda a língua portuguesa, para você ter um bom desempenho na prova, né? Para, assim, 100% fechar a prova, você tem que estar bem afiado em português. Infelizmente, não teremos tantos atalhos quanto outras disciplinas permitem, né? Então, assim, a gente precisa ter isso em mente. Quem gosta aí de interpretação de textos, que se dá bem com interpretação, algumas bancas, né, elas têm uma pegada mais interpretativa, mais questões de interpretação. Nessa prova, a gente só espera uma questão mesmo de interpretação de textos. Você vai ter um texto longo, e aí uma questão vai ser a interpretação daquele texto, né, perguntando alguma informação, o que você entende, né, o que é que está sendo ou subentendido daquele texto, mas só uma questão. As outras questões referentes a esse texto serão questões puramente gramaticais, tá? Então, como é que a gente faz aqui para tentar traçar uma estratégia de prova, né? Eu recomendo no estudo de vocês dominar muito a lógica das questões. Isso parece ser óbvio, né? Ah, não, toda disciplina a gente tem que fazer muitas questões para estudar para ela, para treiná-la. O português ele é muito amplo, né? Eu costumo falar que, assim, para você entender bem português, um assunto de português,
você na verdade precisa primeiro dar uma passada por toda a língua portuguesa, todo o estudo da gramática, para que os assuntos comecem a se conectar com mais facilidade. E aí quando você volta no segundo momento para um determinado assunto, de morfologia, de sintaxe, que seja, você começa a entender melhor, né, aquele assunto específico. E ele é muito amplo, né? Então, assim, cada assunto do português a gente vai ter N detalhes, N regras, N pontos a serem observados. E aí, dominar a lógica das questões significa observar muito bem em que ponto ela está indo mais, sabe? A gente tem questões, por exemplo, de reescritura de frases. Então, assim, quais são os pontos que ela mais gosta de atacar? Então, você precisa ter uma análise, um olhar muito apurado nas questões. Quando você estiver resolvendo as questões, quando você estiver na resolução das questões, você tem que ter essa análise, tem que ter esse olhar muito apurado, tá? Vai treinando, vai alinhando aí, diferente de outras disciplinas ou diferente de outras matérias, que às vezes os concurseiros eles vão direto para as questões. Alguns assuntos, se você não é um bom aluno aí de português, se você não vem estudando língua portuguesa para concursos, só ir direto atacar as questões, sem olhar a teoria previamente, você não vai conseguir andar, vai ser muito confuso, né? E, e você precisa voltar um pouquinho para a teoria. Então a gente vai fazer essas observações ao longo, né, das análises dos assuntos, mas eu precisava trazer isso primeiro para vocês, para que a gente só não começasse a falar sobre assunto, e essas informações lá para o final do vídeo você ia acabar se cansando, ou desistindo até de continuar, né? Poxa, vou ter que ver no final das contas eu vou ter que estudar todo o português de toda forma. Então, é isso, a gente tem muitos assuntos de fato, né? São 10 questões, a relevância da prova ela é grande, são 20%, né, da sua nota está em língua portuguesa, em uma disciplina apenas, então é algo que você precisa dar um destaque nela, precisa dar uma atenção ao seu estudo, ok? Então vamos para as observações e seguindo aí a linha das questões, né, dos assuntos e das tendências da banca. Pessoal, primeiro assunto do nosso top 10. Temos interpretação de textos, né? Toda prova de português basicamente vem, né? A gente já espera esse assunto. E ela tem uma alternância aí entre simplicidade e complexidade, tá? Temos provas muito simples em interpretação de textos e temos provas um pouquinho mais complexas, né, em interpretação de textos. Então, não deixe, não acha que tipo, pega uma ou outra prova, vê que é muito simples, não abre mão de continuar fazendo questões sobre interpretação de textos. Não deixa para descobrir lá na prova se o nível de dificuldade vai ser alto ou não. Então, treina bastante esse tópico também, não deixe ele de lado, tá? Que ele pode vir numa pegada um pouquinho mais complexa. E cuidado com a extrapolação, uma coisa que eu percebi muito nas questões é isso, que ela sempre vem trazendo aí, você consegue eliminar muito fácil 3 alternativas, você vai ficar entre 2 alternativas e uma sempre vai fazer muito sentido, né? E normalmente é a primeira questão da lista, né, das alternativas. Então você olha, faz sentido de acordo com o texto, como você leu, né, pela sua leitura, e aquilo faz sentido. Então você tende a marcar aquela alternativa. Mas muitas vezes ela extrapola o texto, tá? São informações que estão além do que foi escrito ali. Enquanto outras alternativas, às vezes elas são muito, sabe, cara de alternativa errada, tipo, ela é muito categórica. E você acaba, numa primeira análise, descartando ela. Mas quando você volta no texto, você vê um elemento ou outro que fundamenta aquela alternativa. Então, cuidado com a interpretação de textos, beleza? Segundo assunto, acentuação, tá? Saber bem as regras de acentuação para fazer a distinção, né, entre as regrinhas, né, de acentuação, né? Oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Você tem que entender as regras que cada uma, né, carrega e até o conceito mesmo, né? O que é uma paroxítona, um oxítono, uma proparoxítona, porque tem questão que lhe pergunta isso. Então, a dica é essa. Entende o conceito, entende as regrinhas que cada uma traz, que aí não tem grandes dificuldades.
Terceiro assunto, né? Temos concordância verbal e concordância nominal, tá? Também é um assunto bem amplo, né? Assim, mas temos muitas questões sobre esses assuntos e você indo, né, pegando o ritmo das questões, você vai ver que ela meio que concentra em quase todas as clássicas pegadinhas em concordância verbal e concordância nominal, tá? Então, aquela velha história, né? A verbal, o verbo concorda com o sujeito e a nominal é o substantivo e os termos que o modificam ali. Você vai ter que entender bem sobre esses assuntos. Cuidado com os cuidados que você tem que ter, né? Com a concordância verbal, seriam as regras com os diferentes núcleos do sujeito e com os cuidados com a concordância nominal, algumas coisas, pegadinhas clássicas, por exemplo, a gente tem termos como bastante ou bastantes, né? Então ele vai trazer, eu trouxe só um exemplo, tem outros exemplos, mas que ele vai trazer ali num contexto e que você tem que saber se está correto ou não, né? Se vai para o plural, se o termo ele ou tem que ficar no singular, ou se ele vai para o plural, por exemplo. E aí você tem que entender bem como é que funciona aí a concordância nominal e a concordância verbal, beleza? Bom, pessoal, pontuação, o nosso quarto assunto do top 10, né? Temos questões que eles vão perguntar basicamente o conceito mesmo, né? O que é o conceito e o uso dele, quando você vai usar os dois pontos, né? As funções que você tem com os dois pontos, né? Os termos que vêm depois dos dois pontos, que função ele está exercendo. Né? Vírgula, temos os casos facultativos, que você tem que ficar mais atento, que temos casos obrigatórios de vírgula, temos casos facultativos de vírgula, então ele vai brincar muito com esses casos facultativos, você tem que estar atento. Né? Os motivos do uso da vírgula, ele vai perguntar o motivo do uso. Então temos questões também, tipo a utilização do travessão, se está correto ou se não está, a reticência, se está correto ou se não está. Então, assim, pontuação é algo que eu acho assim, até um assunto, ele é complexo, porque ele, basicamente, para você entender de pontuação, você precisa entender muita coisa da gramática. Conceitos de orações subordinadas, orações coordenadas, né? Porque você vai ter que saber a justificativa desse uso. Então, são vários assuntos de português que você precisa entender para usar corretamente a pontuação. Né? Então, a vírgula é algo que a gente sempre acha que não é só pela nossa entonação, é a pausa na fala, e não é. Né? Então, existem várias regras, vários casos do uso da vírgula, principalmente, e você precisa estar muito atento no seu estudo quanto a isso. Tá? Nosso quinto ponto, conjugação. Tá? Então, é aquele conectivo que liga orações, né, estabelecendo uma relação entre elas, e aí você vai precisar ter esse conhecimento das conjugações, né? Conjugação é uma classe de palavras, e você vai ter que entender bem sobre a conjunção, desculpa, a conjunção, você vai ter que entender bem sobre a conjunção, as conjunções como um todo, é um assunto bem específico que cai bastante, tá? E aí, qual o sentido do termo daquela conjunção, né? Lembrar da conjunção integrante, conjunções elas sempre carregam sentidos, né? A conjunção integrante não, né? Então, fica bem atento quanto a isso. O sexto assunto aí, pessoal, é a conjugação, né, verbal, do reconhecimento de tempos e modos verbais. Aqui não tem atalho, infelizmente não tem atalho. Você precisa dedicar um tempo ao estudo dos verbos e da conjugação dos verbos, dos tempos e dos modos verbais. Não é um assunto simples, é um assunto que leva tempo, né? Você precisa de tempo para exercitar. Assim, os professores de português que me perdoem, porque muitos deles dizem assim, até que para você começar a estudar o português, você precisa dominar bem os verbos, né? Alguns cursos, inclusive, iniciam pelo verbo para depois ir para os outros assuntos. Mas, se você tem um curto espaço de tempo, essa questão, né, das conjugações, dos tempos e dos modos, você consegue até deixar para depois, vai vendo os outros assuntos, vai dominando bem os outros assuntos, tá? Mas assim, tenha certeza, quase certeza que é uma questão que vai cair na sua prova. Né? Então, esteja preparado para abrir mão dela ou não. Se você tem tempo, então entra a fundo, porque aqui não tem atalho, tá? Aqui não tem atalho,
para esse estudo. Vai cair uma questão e as questões assim, elas são muito variadas, então não temos uma trilha certeira, uma dica certeira para dizer, não, fica muito atento a isso ou aquilo, porque ela vai perguntando assim, de uma forma muito ampla, sobre conjugação, né, sobre o reconhecimento dos termos e dos modos verbais. O sétimo ponto, né, a regência nominal e verbal, também fica atento a esse assunto, né, a relação entre o verbo e o seu complemento e a relação da dependência entre o nome e os seus complementos. Vai cair uma questão provavelmente sobre isso, né? E aí qual preposição deve ser combinada com cada termo? Basicamente a regência ela traz isso, né? A gente vai ter um verbo, o exemplo clássico, né? Vamos assistir ao filme ou vamos assistir o filme, né? Então assim, o assistir é um verbo e o ao ou o vai estar correto dependendo do sentido. Então as questões ele vai brincar com isso, né? Ele vai colocar lá um sentido, uma frase, e vai perguntar se aquilo está correto, se não está correto. E você tem que entender o sentido, porque ambas as formas podem estar corretas, mas vai depender do sentido que você quer, do que você quer falar. Você vai assistir alguém no sentido de ajudar alguém, ou você vai assistir no sentido de ver, né? No sentido de observar, de olhar. Então, dependendo do sentido, vai mudar lá a preposição que você vai usar. Então, a regência ela cuida desses termos e quando temos sentidos diferentes, temos preposições diferentes. Crase, né, é um assunto também lá do top 10. E aí regra geral de crase, vamos ter os casos proibitivos, os casos obrigatórios, os casos facultativos, que são normalmente os mais difíceis, né, da gente pegar, tem uma possibilidade maior de confundir, e ele pode perguntar exatamente isso, se era obrigatório aquela crase, aí você às vezes é acostumado pela leitura ou pela própria escrita a saber que tem uma crase ali, e aí, mas aí você vai ficar na dúvida, pô, é obrigatório ou é facultativo? Então, fica muito fica muito atento nesse quesito, né? Cuidado com as exceções. Temos as regras, mas também temos exceções. Então, a banca IDIB, ela também vai nas exceções para pegar o candidato, para fazer ele incorrer em erro, tá? Temos, pessoal, um assunto que é o significado de vocábulos e expressões, e aí é o vocabulário e os conhecimentos gerais que você tenha, né? Corre no seu estudo, né, fazendo essas questões, vendo aí novos termos que você não conhecia, novas palavras, novos sentidos, sinônimos de palavras. Então, assim, as questões vão te ajudar a ter uma pegada nesse sentido, mas assim, eu confesso que também é muito aleatório, então assim, provavelmente ela vai trazer algo que ela ainda nunca trouxe, e aí você não, fazendo questão, você não vai estar preparado. Só fazendo questão não está preparado. Então assim, é o seu conhecimento de mundo, é o seu conhecimento de leitura, né, que vai te ajudar nessa questão, beleza? E o top 10 são questões variadas de classes de palavras, né? E aí vai ter que ter o conceito mesmo, temos 10 classes de palavras, substantivo, adjetivo, advérbio, numeral, artigo. Então, assim, você tem que conhecer cada um, né, o conceito básico de cada um, e cuidado com a substantivação. Às vezes uma palavra ela muda de classe por conta de um artigozinho lá que veio atrás dela, e aí ela poderia ser teoricamente um verbo e de repente ela virou um substantivo. Então, cuidado com a substantivação e outras formas de transformações aí dessas classes de palavras, tá? Mas as questões normalmente tendem a isso, né? Perguntar dos conceitos das classes, né? E alguns detalhes, uns ou outros, das classes de palavras. Mas aí vai fazendo as questões, vai pegando bem o que ela gosta de cobrar. E aí temos as tendências da banca, né? E aí eu incluí aqui 5 assuntos. Colocação pronominal. Se a tendência não fosse top 10, fosse top 11, colocação pronominal entrava. E aí ela também, a banca gosta de cobrar, recentemente vem cobrando bastante colocação pronominal. Orações subordinadas e coordenadas. Valor semântico dos termos. Conversa muito lá com as conjunções. Ortografia, na parte mais de emprego de letras mesmo, né? A grafia das palavras, e gênero e tipo textual, tá? Então, rapidamente falando sobre cada uma delas,
Temos as regrinhas, né, da colocação pronominal, regras de atração, né, para determinar próclise, mesóclise ou ênclise. Aí você tem que saber a definição, tem questão que pergunta mesmo, né, a definição, ele dá lá o exemplo e diz isso é uma próclise, isso é uma mesóclise, isso é uma ênclise. E aí grava aí a forma como eu gravei, por exemplo. Colocação pronominal é o pronome, né, oblíquo, átono, em relação ao verbo. E aí, próclise vem primeiro do que o verbo, mesóclise vem no meio do verbo, e aí ênclise é o que sobrou, vem depois do verbo. Então, só isso aí você já mata algumas questões de prova da banca, né? Então, é essa definição. E os casos obrigatórios, proibidos e os recomendados, né? No uso na próclise, mesóclise e da ênclise, tá? Você também tem que estar ligado nesses conceitos e nesses casos. E aí temos orações subordinadas e coordenadas, são os conceitos e classificações, é um assunto também não muito curto, e também como as conjugações do tempo e modo verbal, você não tem muito atalho aqui, tem que entender 100%. Né? Esse e o outro assunto são acho que os que demandam muito tempo do seu estudo, de entendimento, né? Não são tão simples no primeiro momento, mas com um bom estudo, uma boa orientação, um bom material, você consegue desenrolar aí muito bem, tá? Então, os conceitos e classificações. Valor semântico dos termos, como falei, conversa muito com conjunções, né? Vai perguntar valor do conectivo, valor das expressões, se está expressando ideia de tempo, ideia de modo, ideia de causa, enfim. Tem outros valores não tão usuais, então por isso que eu falo, né? A questão aqui vai te guiar muito, vai ser muito seu guia. Não adianta você fazer o melhor curso de português, tá achando que vai fazer o melhor curso de português, se você não estiver muito atento nas questões da banca, dessa banca aqui, porque você não vai ter tempo hábil de encaixar toda a gramática na sua cabeça, né? Se você é um aluno que está pegando um português agora. Se você já vem há mais tempo aí na estrada, aí vai ser mais fácil para você, você vai só revisar basicamente. Ortografia, os casos gerais, empregos de letras, ela sempre vai perguntando, traz as palavras e bota uma letrinha errada ali no meio da palavra, você tem que entender se está certo ou se está errado, basicamente vai ser isso aí. E gênero e tipo textual, né? Conceitos e diferenças, né? Você precisa saber identificar o que é um gênero e um tipo, né? Você tem que ter esse cuidado também do tipo ou gênero predominante do texto, né? Você vai se deparar com um texto e vai ver que às vezes ele tem mais de um tipo ali textual no mesmo texto, mas um vai ser predominante e a questão vai te perguntar isso. E às vezes o primeiro parágrafo ele vem, por exemplo, com uma pegada mais descritiva, e aí nas alternativas vai dizer que é um texto descritivo, sendo que quando você analisar bem o texto, muitas vezes você vai ver que aquele elemento foi usado apenas para um reforço de argumentação do autor. De repente você começa a ver que a pegada era muito mais de uma dissertação, né? Argumentativa, por exemplo. Então você tem que ter cuidado quanto a isso, saber diferenças de gêneros e tipos textuais e cuidado com a predominância, né, dos gêneros, tá? Então, pessoal, essas foram as 5 tendências, né, da banca. Vai ser um vídeo aqui numa pegada mais curta do que os outros, né? Português é algo realmente que não tem tantos atalhos, não temos tantos atalhos para a língua portuguesa. Como eu disse no início do vídeo, a gente precisa realmente entender muito bem toda a gramática para que os assuntos façam sentido. Alguns assuntos, como eu disse, são bem mais difíceis de a gente pegar, como pontuação. A gente precisa saber de várias outras regras para saber as regras de pontuação, né? Então, esse é o cuidado que eu passo para vocês, que eu quero que vocês fiquem atentos quanto a isso. E aí, reforçando a nossa mentoria, né? Estamos com a mentoria ainda aberta para a Câmara Municipal de Macapá. Ainda temos tempo hábil, né, de ter uma preparação de excelência, beleza? Então, não hesitem em nos procurar, ainda dá tempo. Para o cargo de assistente administrativo e administrador, é o que a gente está com mentoria aberta, beleza? E aí, pessoal, não esqueçam de curtir esse vídeo se vocês gostaram, nos ajudar, tá?
compartilhar aí, compartilha com quem vai fazer esse concurso, para que ele pegue essas dicas, que ele se oriente lá na língua portuguesa. Coisa que eu esqueci de falar aqui, né? O que está incluso na nossa mentoria, o cronograma de estudos personalizados, as nossas metas personalizadas, análises estatísticas da banca, como eu estou falando aqui para vocês. Lá a gente vai ter essas análises, né, reservadas lá para os nossos alunos. Esses vídeos aqui eles vão sair do ar. Estatística, né, e priorização dos conteúdos, elaboração dos cadernos de questões específicos de acordo com o edital, aplicação de simulados periódicos para a gente ver como é que como é que você está, né, o seu desempenho, se a gente vai precisar fazer ajustes de rota, conversa com vocês, a gente tem reuniões de alinhamento, né, cada caso, adaptando cada caso, cada realidade dos nossos alunos, né, para que eles trilhem a melhor estratégia de estudos, né, técnicas de estudo e o canal de atendimento direto. Tá? Então, é isso. Para adquirir, é só ir lá no link do Instagram, né, do concurseiro metódico. Vamos ver se a gente deixa também os links aqui no YouTube. E um forte abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.